Vamos lá então, como eu posso controlar as minhas emoções? Controlar as emoções, para mim, é uma palavra muito forte, porque o que são emoções? As emoções, elas nos garantem a nossa sobrevivência. As emoções são impulsos internos que fazem com que a gente haja, principalmente em relação à nossa sobrevivência, à nossa defesa. E existem emoções que estão associadas às nossas memórias. E aí a gente chama de sentimento. Por exemplo, digamos que eu tô no meio aqui do parque da cidade, eu sou de Brasília, e aí eu tô no parque da cidade fazendo uma caminhada, de repente eu dou de cara com um leão. Boa tarde, Fê, seja bem-vinda. E aí eu dou de cara com um leão. Qual a minha reação naquele momento? Poxa, eu sei que um leão, ele é um animal carnívoro, né? Então, emocionalmente, o meu corpo, ele se prepara para lutar ou para fugir. Nessa hora, minha pupila dilata, o meu estômago embrulha, a minha perna pode ficar bamba ou não, né? Meu cérebro entende que eu estou em perigo, então ele me prepara para lutar ou para fugir. Naturalmente, se eu for uma pessoa sábia, né? Eu vou correr. Mas tem gente que vai ficar ali para lutar com o leão. E tudo isso acontece no nosso corpo por conta da nossa emoção. Então, quando eu falo que eu quero controlar a minha emoção, é meio arriscado falar isso, mas eu entendi em que sentido a pessoa me trouxe essa pergunta, né? Na verdade, é o gerenciar as emoções. Eu gosto muito do termo gerenciar, porque quando eu sinto emoção, quer dizer que eu tô viva. Isso é maravilhoso. Então, quando eu sinto emoção, é porque eu não tô apática. Quando eu sinto raiva, quando eu sinto medo, quando eu sinto alegria, tristeza, tudo isso me traz vida. Então, a emoção ela é importante por isso, tá? Primeiro ponto. Samira, como gerenciar? Aí eu preciso trazer um pouquinho da inteligência emocional. Quando a gente fala de Daniel Goleman, não sei se vocês conhecem. Daniel Goleman é considerado o pai da inteligência emocional, é um grande psicólogo que veio descobrindo que não existiam só as inteligências espacial, musical, intelectual, o QI, mas existe sim o QE, que é o coeficiente emocional. E que uma pessoa ela precisa desenvolver a inteligência emocional tanto quanto aprender a respirar. Para quê? Para a gente aprender a lidar com as situações do dia a dia. Para a gente aprender a gerenciar a raiva. Porque de repente eu tô com raiva de uma situação, para não sair descontando em qualquer pessoa, descontar nos meus filhos, no meu marido, no meu trabalho. E para isso existem várias técnicas, que é claro que não dá pra gente passar aqui numa live tão rápida, mas que passa por 5 competências, onde ele fala da autoconsciência. Então, primeiro eu preciso perceber o que eu tô sentindo. E aí, um dia desses, eu fiz um vídeo, coloquei aqui no Instagram, e a pergunta era, você sabe o que você está sentindo agora? Responde pra mim, quem tá aí comigo ao vivo. Você sabe o que você tá sentindo agora? Já parou pra se perguntar qual é a sua emoção nesse momento? Tem gente que vai falar assim, não tô sentindo nada. Será que é possível não sentir nada? O que vocês me falam? Senão eu vou ficar aqui só falando, parece que é uma palestra, mas não é, hein? Gerenciar exatamente minha compulsão tem me feito sentir pior. A gente precisa então, Drica, gerenciar essa compulsão. Agora é compulsão de quê, né? A compulsão, ela é algo extremado. Na verdade, a compulsão ela é um sintoma de algo que tem dentro da gente que talvez você não saiba o que é ou de onde veio, mas tem um porquê. A compulsão é só um sintoma. Qual é a causa desse sintoma? Passa também por gerenciar, mas a gente precisa identificar o que causa, né? Então, é muito importante saber o que eu tô sentindo agora. Estou ansiosa com a correria dos afazeres, exatamente. E aí, a ansiedade também foi uma coisa que me perguntaram, mas eu não vou entrar no tema aqui não. Porque é muita coisa, né? Se eu for falar, quem me conhece sabe que eu gosto, eu vou embora. Estou me sentindo angustiada, tristeza, ansiosa. Angústia, gente. Angústia é um sentimento. Quando eu tô fazendo no processo de coach, a gente trabalha uma ferramenta chamada. Ai, sumiu, peraí. Onde eu falo das emoções tóxicas, né? Sentimentos tóxicos, emoções tóxicas. O que é angústia? A angústia é algo que. Eu falo assim: a angústia é algo que dá aqui, um negócio ruim aqui que a gente não sabe o que é.
ansioso, apatia. E aí, o primeiro passo é identificar o que eu estou sentindo. Então, vocês estão dando nomes às emoções de vocês. E o segundo passo, tem um bando de criança brincando ali no parquinho, tá uma gracinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, peraí. Vocês devem estar ouvindo. Dá pra ver aí, gente? Olha que maravilha. Só pra quebrar um pouquinho, tá? Deixa eu voltar aqui. Um bando de criança gritando ali, tá? Maravilha. Então, voltando aqui. Então, ó, o primeiro passo, eu preciso perceber o que eu estou sentindo. Eu preciso entender o que eu estou sentindo. E o segundo momento por que eu tô sentindo isso? É ter a consciência, o que tá me causando essas emoções. E é legal também perceber como são os meus comportamentos em relação a isso. Por quê? Porque percebe que se eu tô ansiosa, aí eu vou lá e me pergunto, por que eu tô ansiosa? Eu tô esperando alguma situação acontecer? Eu tô esperando algo ruim do futuro? Porque a ansiedade não quer dizer só viver no futuro. Tem gente que fala assim, depressão é quando você vive no passado, ansiedade é quando você vive no futuro. Ansiedade, embora ninguém fale isso, a ansiedade é algo natural, a ansiedade é uma emoção que naturalmente ela é boa, tá? A gente precisa ter ansiedade, porque a ansiedade é o seu olhar para o futuro. Então, quando você olha para o seu futuro, é a sua visão de futuro. Agora, se ela é uma ansiedade tóxica, é porque os seus pensamentos, eles estão sendo pensamentos trágicos, pensamentos antecipatórios, pensamentos de julgamento. Então, é o pensamento que está te direcionando para uma ansiedade tóxica. Deu para entender? Então, não necessariamente a ansiedade deveria ser algo ruim. Mas o que está te causando essa ansiedade? Ah, Samira, é porque eu percebo que eu tô remando e as coisas não acontecem. Ou porque eu tô vivendo uma situação no meu trabalho e aí eu não sei, sei lá, vai mudar uma empresa e eu não sei se eu vou ser contratado. Ou então, minha ansiedade é que eu conheci um gatinho, um crush, e eu mando mensagem e ele não me responde. Então, a gente precisa identificar por que desse sentimento agora. O que está causando isso? E aí, a gente vai para o comportamento. O que essa ansiedade, que está sendo causada por determinado motivo, está me gerando? E aí, eu posso pensar em comportamentos, em reações físicas. Então, tem gente que sente dores no corpo, dor no estômago. Aqui, ó, muito pensamento, pensamentos acelerados. Então, a gente tem técnicas para isso. Por exemplo, eu preciso perceber o que eu estou pensando e por que eu estou pensando daquela forma. Samira, mas eu não vou ficar muito no campo filosófico do questionamento, do pensamento. É necessário, mas principalmente depois disso ir para ação. Por isso eu preciso identificar qual é o meu comportamento, quais são as minhas ações mediante aquela emoção. Digamos que eu estou me sentindo triste. E aí, o que eu tenho feito? Às vezes, gente, vocês não vão conseguir identificar o porquê você tá com aquele sentimento. O que tá te causando aquele sentimento, tá? Isso pode acontecer. Se você não conseguir identificar, não fica parado pensando, porque isso vai piorar. E o pior é que você pode se vitimar, se for uma emoção, um sentimento ruim, tá? Então, o que você vai fazer? Eu quero que você aja de forma diferente. Ó, eu paraliso as minhas tarefas. Oi, Fabiola, Rosana, tá aí. Mãe do Bruno, né? Maravilha. Então, ó, paraliso, eu fico pensando, os pensamentos estão acelerados. Então, você precisa fazer algo diferente. Gente, ó, compartilhando aqui com vocês. Hoje, segunda-feira, para muitas pessoas, segunda-feira é o dia ruim, é o pior dia da semana, né? Para quem gosta daquilo que faz, para quem vê sentido no que faz, gosta da segunda-feira. Oi, Sara. Mas compartilhando algo aqui com vocês. A gente veio de um feriado. E normalmente no feriado, tem gente que viaja. Eu fico muito em casa, muito com a família e tal. Hoje eu acordei sem vontade de fazer nada. Ontem eu fui dormir super tarde. E aí hoje eu não queria fazer nada por mim. Eu ia ficar dormindo o dia todo. E aí eu peguei e trouxe pra mim assim, eu só tenho duas opções. Ou eu me entrego
e vou dormir o dia todo e vou sentar no sofá para assistir série do Netflix e vou comer um balde de pipoca com brigadeiro, ou eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Foi simples assim. Eu não queria levantar para fazer. E aí foi quando eu falei, vou levar o carro para lavar, vou na lavanderia, vou organizar as minhas coisas. Hoje eu não tinha compromisso profissional, meu compromisso era montar a aula. Fui gravar as minhas aulas online, a minha vontade era fazer nada. E naquele momento eu decidi, eu me perguntei, por que eu tô assim? Por que eu tô com esse desânimo? A palavra era desânimo. Eu não identifiquei o porquê. A única razão que vem na minha cabeça é porque a gente vem de um feriado. E aí quando tá no feriado tá tudo tão tranquilo, daqui a pouco você volta pra sua rotina. Pode ser que tenha algo ainda um pouco mais embaixo? Sim, muitas coisas estão embaixo daquilo que a gente não consegue ver. Mas eu não fiquei paralisada mediante aquela minha vontade, daquele sentimento que estava ruim. Vocês estão entendendo? Então, ó, falando da resposta, como eu posso controlar as minhas emoções? Primeiro, eu não gosto da palavra controlar. Esquece controlar, você não controla a sua emoção, mas você gerencia. E você já pensou que você só consegue... Desculpa, gente. Você só consegue gerenciar algo que você conhece. Agora eu vou dar uma crise de tosse. Entrou alguma coisa aqui assim. Ui. Então, você só consegue gerenciar algo que você conhece. Concorda? Então você precisa conhecer, perceber, entender por que você está sentindo aquilo. E aí você traz razão. Você se pergunta assim, o que eu posso fazer com isso? Que caminhos eu tenho? Gente, engasguei feio, né? Tá coçando aqui. Que caminhos eu tenho hoje mediante essa emoção, mediante esse sentimento? Ansiedade, pensamento acelerado. Eu gosto muito de questionar os meus pensamentos. Eu me pergunto assim, vai adiantar eu ficar pensando nisso? Vai resolver? Que consequência eu vou trazer para minha vida? O que eu poderia fazer de diferente? Então, sempre voltado para o foco na ação, sempre voltado para a solução. Tá dando para entender? Faz sentido para vocês o que eu tô falando, gente? Escrevam aí que dá tempo de eu tomar meu chazinho aqui. Quem tá aí comigo? Muitos corações, adoro corações. Então, a resposta para essa pergunta é: esquece o controlar. A gente não controla nada, né? Quando a gente entende que a gente não tem controle de nada, então não tem como controlar, tem como gerenciar. E para isso, você precisa conhecer, tá? É minha dica de hoje. Como eu falei, bem rapidinho, não quero demorar. Eu amo fazer live, eu amo ficar aqui horas. Se vocês forem no YouTube, tem vídeos de 1h38, 1h40, 1h50. Então, a ideia desse projeto é que eu possa entrar todos os dias um pouquinho e que eu possa compartilhar um pouco daquilo que eu conheço, daquilo que eu faço, daquilo que funciona. E aí é legal que vocês podem interagir comigo, podem trazer as questões de vocês, podem perguntar ao vivo, tá? Drica, tem situação que foge do nosso controle, tá? Eu acho que o primeiro passo é você entender que nem tudo a gente tem controle. Existem pessoas que precisam muito do controle e nem tudo a gente tem controle. Quando eu entendo isso, é libertador, sabe? Eu recebi uma mensagem de uma das pessoas que me seguem no Instagram falando que não depende só dela, uma situação específica da vida dela. Eu concordo que não depende só de mim, eu concordo que eu não tenho controle de tudo, mas a pergunta que eu fiz para ela é: será que naquilo que depende de você, naquilo que depende do seu controle, você tem feito? Você tem conseguido fazer? É assim como a gente, quando chama a atenção de outras pessoas, né? Eu vou trazer uma situação do cotidiano mesmo, né? A pessoa que você mora com ela, sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa, e você fica o tempo todo falando para aquela pessoa que você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo, você precisa mudar isso, faz assim, faz assado. E você faz aquilo que você fala para outra pessoa. É isso, tem que começar
de dentro, né? A mudança tem que começar aqui. E eu sei que não é fácil continuar enquanto a gente não tem o controle, continuar enquanto não depende só da gente. Eu sei que não é fácil, tá? Mas é necessário. E eu não posso fazer porque eu quero que o outro mude, mas sim porque eu quero me sentir diferente. Sim, porque eu quero ter minha consciência de que eu fiz. E aí vai pra situação que você quiser, pra área que você quiser. Eu acho que isso serve pra tudo. Gente, eu vi uma notícia que eu fiquei chocada esse final de semana de uma menina que era do programa do Raul Gil, acho que tinha 17 anos, que cometeu suicídio, né? E eu tenho visto muitos casos de depressão, de ansiedade, suicídio na infância, crianças de 4 anos com depressão. Imagina como é a fase adulta, né? Como estão as pessoas na fase adulta. E aí eu andei refletindo um pouquinho. Claro, a depressão ela não é brincadeira. A depressão ela é uma doença. A gente não pode fingir que nada está acontecendo. Mas eu andei pensando numa coisa. O ser humano, naturalmente, ele é egocêntrico. Você já percebeu que quando você está numa roda de conversa, poucas pessoas são aquelas que gostam e querem ouvir a história do outro. A maioria quer falar da sua história. Presta atenção nisso. Então as pessoas elas querem se sentir importantes, elas querem se sentir queridas. A depressão é um grande buraco. E aí não tem como eu dizer aqui, né? São tantos porquês. Mas aquela pessoa, de alguma forma, ela tá pedindo socorro. Ela quer ser amada, ela quer se sentir especial, tá? Só que se eu pego uma pessoa triste, presta bem atenção nisso. Se eu pego uma pessoa triste e eu valorizo essa tristeza e eu coloco essa pessoa como coitadinha e eu coloco, vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Ao invés de eu ajudar essa pessoa, eu vou atrapalhar a vida dessa pessoa. Então, quando eu estou triste, ou quando eu tenho pessoas tristes na minha família, ou com depressão, eu preciso sim amar essa pessoa, ter tempo de qualidade com essa pessoa. Mas se a tristeza é em você, escuta o que eu vou te falar. Eu quero que você tire o foco da sua dor e que você contribua na vida das pessoas de alguma forma. Como assim, Samira? Tô triste, você não tá entendendo? Eu não quero sair do sofá, eu não tenho vontade de fazer nada. Então você vai levantar, você vai tomar um banho, vai ouvir uma música bem boa, vai rezar, vai pedir para Deus te dar força. E você vai lá na esquina ajudar uma senhora a carregar a sacola. Você vai numa casa de criança e vai brincar com essas crianças. Você vai levar feijão para os idosos. Eu não sei o que você vai fazer, mas você vai tirar o foco da sua dor e vai contribuir na vida das pessoas, tá? E claro, vai procurar uma ajuda, vai procurar um psicólogo, um profissional, porque tem que identificar a causa dessa tristeza. Também não sei se está fazendo sentido para você. Quanto mais eu focar na minha dor, quanto mais eu me fizer de coitada, entendam o coitada, tá? Quanto mais eu me vitimar mediante aquela situação, mais vai doer e menos eu vou olhar para a solução. Eu vou olhar mais para o problema, para o fundo do poço. Eu não posso fazer isso. Eu preciso olhar para frente, eu preciso olhar para a luz no fim do túnel. E se eu não tô conseguindo sozinho, eu preciso de ajuda. Mas tira o foco da sua dor e foca em contribuir na vida das pessoas. Depois me conta como você se sentiu, tá? Deixa eu ler aqui pra gente poder finalizar. Eu tomo remédio. Estou vivendo uma pressão psicológica muito grande. Tenho uma filha de 4 anos e tem 10 meses que estou sendo impedida de vê-la. Nossa, punk, Margarete. Tem coisa, gente, que às vezes eu nem sei o que eu falo pra vocês, sabe? Faz o que eu falei. Margarete. Aldirene, obrigada. Funciona mesmo. Faz o que eu falei. E independente da sua religião também, tá? Se você é católico, você é evangélico, se você é espírita, independente da sua religião, a gente tem que ter fé. Tenha fé. E ajude as pessoas. E procure ajuda, tá? Precisa sim disso tudo. Um beijo!
Obrigada a vocês, boa tarde. E essa live vai ficar gravada, você pode assistir de novo, tá? Beijão, gente, até mais.